Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco. A gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, meus colegas. Mais uma vez a gente está aqui na Dermacirurgia Cast. Dessa vez para a gente falar sobre reconstrução cirúrgica. E a gente trouxe aqui o cirurgião plástico Péricles Serafim Filho, renomadíssimo cirurgião plástico do estado da Paraíba, conhecidíssimo no Brasil. Inclusive ele tem campanhas que são reconhecidas no país inteiro de reconstrução de mama, que faz aqui dentro do Hospital do Câncer. Tem uma autoridade muito grande no que faz. Foi diretor do Hospital do Câncer aqui por muitos anos. Foi meu professor de cirurgia de reconstrução. Eu o acompanhei por muitos anos nesse hospital e tenho a honra de recebê-lo aqui no nosso estúdio para a gente conversar sobre a reconstrução cirúrgica. Perizinho, seja muito bem-vindo, que é chamado também de Perizinho, viu? É um amigo de fraterno. Então é por isso aqui, doutor Péricles Serafim, Perizinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso estúdio. Vamos bater um papo aí sobre reconstrução. Pode dar se apresentar aí aos nossos colegas, falar o que você deseja. É um prazer, né, Otávio, estar aqui. Eu venho acompanhando esse seu trabalho de perto, você é inovador e é um prazer participar dessa discussão de caso clínico que você se propõe a apresentar hoje. Maravilha, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Eu acho que vai ser legal, a sua experiência vai enriquecer bastante aí o conhecimento dos colegas no Brasil inteiro. A gente fala do Brasil, Péricles, mas, na verdade, o curso é mundial, né? Porque está nas redes sociais, está online, mas é fechado, exclusivo para médicos, tá certo? Pois não. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Então vamos ver aqui. Antes de falar da reconstrução, Pérez, esse conhecimento sobre biomecânica da pele é muito, muito importante, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que quanto mais a gente puxar, mais longe a gente vai levar o tecido. E isso tem um limite, né? A partir de que momento a gente deve parar de tentar estender esse tecido para o fechamento, meu amigo? O principal parâmetro, Otávio, na minha leitura, é o bom senso. Determinadas áreas do corpo, elas são a pele é mais elástica que outras. Determinadas faixas etárias, determinadas condições clínicas são mais propícias que outras, né? Na verdade, a cirurgia reparadora hoje, a cirurgia plástica como um todo, ela está evoluindo no sentido das unidades anatômicas, que são os angiossomos, né? Então, existe uma tendência a que cada região a ser reparada seja reparada com um angiossomo correspondente, que é uma unidade neuroanatômica neurovascular, né? Então, isso ocorre a partir de vasos perfurantes. Os retalhos ao acaso, eles, daqui a mais alguns anos, vão ser um capítulo, vão ser uma ferramenta, que nunca vai deixar de ser usado, né? Com certeza. Existem várias situações, e sem falar que os retalhos baseados em vasos perfurantes, pediculados, por rotação simples ou por avanço, eles envolvem uma curva de aprendizado que é muito mais longa, instrumental cirúrgico específico, capacitação. Microscópica, né, Péricles? Ela é microscópica. Ela frequentemente é feita com lupa, né? Porque os vasos são muito finos, às vezes eles têm até 1 milímetro de diâmetro. Claro que eles vão se expandindo. Isso tudo surgiu a partir dos estudos de Taylor e associados há pouco mais de 30 anos, né? Em que os angiossomos do corpo humano passaram a ser mapeados, e também o conceito dos vasos de choque, né? Os choke vessels. Então, esse conjunto está expandindo as fronteiras da cirurgia reparadora hoje de forma expressiva.
Porém, essa questão dos retalhos ao acaso, né, como você falou aí, você citou e tem uma experiência muito grande, eu acho que nunca vão deixar de ser uma ferramenta. Entendi. Tá? O que você comenta agora é, na verdade, um aprimoramento da técnica, né? Um aprimoramento dessa intervenção. Você que oferece algo ainda mais avançado. Isso. A ideia é causar cada vez menos dano às áreas doadoras, né? Esse é o princípio. Como a medicina como um todo, e é um princípio, aliás, muito batido nas escolas de medicina anglo-saxônicas. In first place, do no harm. Em primeiro lugar, não fazer o mal. Certo. Então, você é médico, você tem o seu CRM e você tem um bisturi na mão. Você tem a prerrogativa de realizar uma intervenção. Mas você tem a obrigação ética e moral de que essa intervenção cause o menor dano possível ao paciente. E aí eu me refiro à área doadora, no caso das cirurgias reparadoras oncológicas, porque o dano já existe. O dano primário é a lesão oncológica em si que precisa ser tratada. Exato. Excelente. Périx, aí tem um caso, é um caso muito simples, cirurgia de um carcinoma bacelular na região lateral do nariz, e a gente fez uma remoção e uma reconstrução primária desse local. Você teria alguma observação em relação a isso? Você faria diferente? Você acha que tem... veja, do ponto de vista oncológico, foi atingido o objetivo, foi a retirada do tumor. As imagens vieram livres, estava tudo certo. E aí essa reconstrução primária do local. A reconstrução primária termina sendo o primeiro foco da gente, a primeira intenção de se consegue fazer primário, você não faz reconstruções mais complexas. Sim, quanto mais simples, melhor. Se é uma paciente jovem, um local relativamente simples de resolver. É feito um descolamento dos retalhos cutâneos de rebordo cutâneo. Você não deixa de ser um retalho, porque esse bordo, você tem que levantar o bordo da pele, você forma dois retalhos aí. Um na parte inferior e superior, avança e sutura. Isso. Se você puxa essas bordas e você sutura sem dar uma descoladazinha, o nariz ele tem um SMAS, é a membrana do sistema músculo-aponeurótico superficial que vem desde a face e recobre o nariz. Se você entra naquele plano, abaixo do SMAS, da região nasal, você consegue avançar, confrontar melhor esses bordos com menor tensão. É uma observação extremamente importante também aí, né? Aqui uma paciente com uma tumoração chama desagradável do ponto de vista estético, né, e funcional também, porque estava um problema no olho, né, de visão, e é um neurofibroma plexiforme numa paciente com neurofibromatose. E a gente fez uma opção por uma reconstrução, por uma retirada simples, exerese simples dessa tumoração, e reconstrução simples também. Você observando essa tumoração, tu abordaria diferente? Eu acho que tu abordaria completo já essa lesão inferior e a lesão maior? A neurofibromatose, ela é sempre muito ingrata. A neurofibromatose, sobretudo nesse padrão, às vezes são só manchas de café com leite, menores no tronco. Mas quando você tem uma situação como essa, a paciente tem uma preocupação e a gente precisa ter uma outra preocupação, que é a questão da integridade conjuntival dela. Essa paciente ela tem uma exposição crônica da conjuntiva, né, da córnea dela. Desse tubo inferior aí, a pálpebra inferior ela tem uma função que é manter a conjuntiva úmida, enquanto que a pálpebra superior tem a função de proteger a córnea durante o sono e durante os traumas, né? A pálpebra inferior desce, a superior sobe um pouco, e essa função de subir é exatamente manter o canto externo da pálpebra mais alto do que o canto interno. Dessa forma, a lágrima que é produzida na região lateral da fenda ocular, ele vai para o canto interno e uma parte é evaporada, a outra parte é sugada pelo sistema de drenagem lacrimal. Bom, dito isso,
Essa é uma cirurgia que não é tão simples. Nas minhas mãos, eu teria que ressecar essa área que está caída e, além disso, eu faria uma abordagem da pálpebra inferior também. No mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, com ressecção desse tecido neurofibromatoso e um tarsal strip para tentar exatamente reconstruir essa estrutura tarso-ligamentar que é tão importante para o olho, da forma que eu descrevi aqui. Tá joia. A gente fez uma xerese simples, mesmo que chama atenção para os neuromas, os neuromas plexiformes, eles estão extremamente vascularizados, né? E sangra bastante isso aí, né, Pérez? Sangra muito. Você tem que ter um cuidado especial. Você tem que ter uma retaguarda e ter equipamento e estar no lugar adequado. Exatamente. Tá? Isso foi feito, essa é uma paciente do nosso hospital, Pérez, lá na época que eu estava no Hospital Laureano, e foi lá que a gente operou, que eu operei essa paciente, já não estava na sua equipe mais. E aí foi ela ficou satisfeita porque aquele era a lesão maior era o que trazia um incômodo mais importante para ela, certo? E aí, lógico que a abordagem da cirurgia, na experiência de cirurgião plástico, é muito importante para que a gente tenha esse contraponto, né? Poxa, eu podia fazer até diferente aqui para já fazer tudo. Certíssimo. Existem várias formas de abordar esse caso e não necessariamente no mesmo tempo cirúrgico. Certo. Ela pode fazer no segundo tempo cirúrgico, ainda assim é uma cirurgia tridimensional, porque você tem que trabalhar a lamela anterior, a lamela posterior dessa pálpebra inferior, né? Tem que reduzir um pouco a quantidade de tecido que está na pálpebra superior e criar uma estrutura de sustentação tarso-ligamentar para a pálpebra inferior. Isso pode ser feito no segundo tempo. Ok. Aqui, meu amigo, os procedimentos avançados, que a gente chama na dermatologia, que são os retalhos e os enxertos, talvez tenha uma nomenclatura diferente para vocês, da cirurgia plástica, né? Procedimentos avançados os procedimentos para vocês sejam os procedimentos simples e para a gente está no escopo dos procedimentos avançados. Então, os retalhos, que a gente chama de retalhos locais, pode ser de avanço, transposição, romboide, bilobado e todas as outras formas de retalho. Os enxertos a gente não vai falar por aqui, mas enxerto de pele total e pele parcial, certo? Não vai ser nesse episódio que a gente vai tratar dos enxertos. E os retalhos, está aí o primeiro conceito, né, que retalho é um segmento de pele, tecido celular subcutâneo, com a intenção de cobrir um defeito provocado, né, pela intervenção cirúrgica ou traumática, né? A vascularização pode ser própria, né, aleatória, ou por uma artéria axial. Pelo que você comentou no começo, você acha que a tendência na cirurgia plástica é trabalhar mais ainda com o retalho axial. Axialização, se é que poderia se falar essa palavra. Você individualizar o pedículo que vai nutrir aquele tecido a ser transposto, com vistas a reduzir o dano na região doadora. Show. Pronto, isso aí, o pedículo, né, de comunicação com a área doadora, lógico, daí está bem patente. Os tipos de retalhos, a gente chama de retalho a distâncias e retalhos locais, né? Os retalhos axiais é que alimentam esses retalhos à distância, né, Péricles? Eu já vi você fazendo em reconstrução de cabeça e pescoço retalhos muito longes. Retalho, por exemplo, que saía ali da região peitoral para chegar na região mandibular. E aquele retalho, eu não me recordo se naquela reconstrução era axial ou você fazia de maneira aleatória. Os retalhos que vêm da região peitoral, que não são microcirúrgicos, eles, eu acho que você pode estar se referindo ao retalho deltopeitoral fascicutâneo, que é o retalho de Bacanja, que vem até a ponta do deltoide. Ele é baseado nas perfurantes intercostais. É um retalho que está em desuso hoje. Temos recursos muito melhores. Ou então o retalho que é feito com músculo peitoral.
que vai ser baseado na artéria tórica acromial. Esses retalhos, como eu expliquei, eles têm sido muito pouco usados hoje em dia em favor dos retalhos microcirúrgicos, ou mesmo, sobretudo, dos retalhos baseados em artérias perfurantes, na forma de propeller flap, que é o retalho em hélice, ou o retalho de avanço, utilizando apenas o segmento perfurante daquela região. A questão é que, como a gente está falando de pacientes oncológicos, às vezes os pacientes que necessitam um retalho como esse têm uma doença muito avançada e às vezes têm uma idade muito avançada. E a minha leitura é que isso tem que ser amplamente considerado antes de você levar o paciente para uma cirurgia mais agressiva, certo? E aí eu falo com grau de evidência 5, porque reflete a minha experiência pessoal. No passado, eu costumava fazer reconstruções mais agressivas. Hoje, eu acho que algumas reconstruções mais agressivas não compensam para o paciente. Entendi. É bom eu salientar para os colegas que fazem cirurgia dermatológica que existe o momento da cirurgia dermatológica e o momento da cirurgia do cirurgião plástico. Não é nenhum demérito encaminhar para o colega para a opinião ou para a execução do ato cirúrgico. Não há nenhum problema nisso. Até porque termina que os colegas trabalham com uma parceria muito grande. Há momentos em que a cirurgia plástica precisa de uma avaliação do dermatologista para determinadas ações e vice-versa. O dermatologista precisa também muito da intervenção do cirurgião plástico. Não é nenhum demérito fazer isso, tá certo, colegas? As nomenclaturas, Péricles, estão extremamente variadas, né? As formas, quando a gente leva em consideração a forma, o nome da pessoa que desenvolveu, né? O suprimento vascular. Isso não tem tanta importância. Eu acho que quando a gente estava quando eu estava com você, o que a gente via era muita... O que eu captei na experiência que a gente adquiriu junto lá, que eu adquiri com você nessa caminhada. Que você não estava com o retalho pronto. Você não estava com o retalho pronto no momento da cirurgia. O retalho vinha depois que você criava o problema. Aí você reconstruía, que faz um feeling do cirurgião para fazer a melhor reconstrução. Né? E eu via, lógico, que certos momentos, mudanças de determinados retalhos em favor do paciente e o negócio ficava maravilhoso, ficava muito bem. Muda tudo. É onde a medicina, a ciência se confunde com a arte, né? É o feeling. Você tem que ser capaz de se adaptar às situações quando você está fazendo cirurgia reparadora. Acho que medicina é uma arte maravilhosa, né, meu amigo? Não dá para dizer que a gente... os trabalhos de evidência são muito importantes, mas na cirurgia, então, né, a partir do momento que você está com o seu paciente, você tem que tomar decisões que lhe são muito próprias, são muito de você, muito de uma inspiração, que eu acredito que seja uma inspiração até divina. Então, condições dispensáveis para a execução de um retalho local, né, área doadora, excesso de pele, mobilidade e sem lesões. Você chamou a atenção para uma nova ordem, né, conhecer a área anatômica, né, que você chamou de angiossomos, né? E esse conhecimento Existem centenas de angiossomos no corpo humano. Por exemplo, a gente publicou há dois anos atrás, eu coordenei a parte de reconstrução mamária do Tratado Brasileiro de Cirurgia Plástica. E dentro da parte de reconstrução de mama, são 4 capítulos em capa dura, 4 livros, 4 tomos. A parte de reconstrução de mama tem 250 páginas e eu escrevi o subcapítulo de reconstrução mamária com retalhos perfurantes. E nessa obra a gente explora muito essa questão dos angiossomos, específicos para a parede torácica, né? Então, assim, você vai ter uma quantidade enorme de angiossomos que você pode utilizar na cabeça e pescoço, no membro inferior, na parede abdominal, na região glútea, na região perineal, né? E essa quantidade de publicação não para de crescer, né? Na especificação de como confeccionar
Por exemplo, um retalho perfurante cutâneo lateral da coxa para reconstruir períneo, né? Uma artéria comprida, um vaso comprido que chega até a região perineal e você consegue fazer coisas bastante interessantes com um dano bem menor. Oh, joia. Isso é uma pérola cirúrgica, né? Que Pérez acabou de comentar, né? Está num nível diferente do que a gente tem hoje nesse conhecimento da cirurgia dermatológica. Ele coloca aqui algo bem atualizado mesmo para a gente, bem interessante, muito interessante. Aí as regras, né, Pérez, as linhas de incisões dentro dos sulcos, das pregas e linhas naturais, né? Agora, eu queria ver em cima disso aqui, Pérez, a largura do pedículo e o comprimento. A regra é essa mesmo ou não tem uma regra absoluta? Isso parte muito dessa natureza de feeling, de experiência de reconstruir esse pedículo e a sua distância. Como é que... A minha leitura dessa questão que você colocou aqui é que vai depender do local e da faixa etária e das comorbidades. Você tem um paciente que tem alguma vasculite, tipo autoimune, ou um paciente idoso, ou uma situação... Tem esclerodermia, você vai ter uma área de estar com carcinoma em cima daquela área da esclerodermia, né? Fica difícil você... ou você está trabalhando... seguir essas regras. Você está trabalhando no membro inferior. Claro que o que a gente está falando aqui é muito en passant, muito superficial, e pressupõe-se que a pessoa que está ouvindo já tenha uma formação nessa área. Então, se você trabalha, por exemplo, se você vai fazer um retalho numa face, você consegue fazer um pedículo com tipo 1 de base 5 de comprimento, que esse retalho vai ser viável. Se você vai para o membro inferior de uma pessoa que já tem doença vascular periférica, idosa, e na região pré-tibial, por exemplo, você vai ter uma dificuldade enorme, porque você não vai conseguir fazer um retalho simples ou do tipo Limberg, por exemplo, um retalho geométrico, a chance que você tem de ter uma necrose desse retalho é bem razoável. Você tem que, numa situação como essa, você tem que se confiar mais no pedículo subcutâneo e dérmico combinado do que só no pedículo dérmico. Numa situação dessa que eu referi agora, essa última, você vai ter uma dificuldade. Ô, Péricles, o fechamento por segunda intenção nessas áreas, sobretudo perna, por exemplo, que é muito, às vezes a reconstrução em perna, na face anterior da perna, é algo muito difícil, muito complicado, porque pelas complicações que advêm da reconstrução. Você tem optado por segunda intenção ou você acha que você sempre intervém para tentar fechar aquela área? O tratamento por segunda intenção, geralmente quem faz é o vascular. O vascular, o angiologista, né, que já vem tratando aquele membro inferior, aquela úlcera, né? Vamos supor que não seja úlcera não, Pérez. Você está operando um tumor ali, um carcinoma na perna, pele, você tirou e fez uma área importante. O que eu estou falando é assim, que se você tem um paciente que tem uma doença vascular periférica já, não vai importar muito se já tinha uma úlcera ou se surgiu em cima daquela região, surgiu uma lesão oncológica, né? As lesões pré-tibiais são as mais complexas, porque é onde a pele é menos elástica. Exatamente. E você vai ter mais dificuldade, né? E a cicatrização por segunda intenção é um recurso que você usa quando você não tem outro recurso, né? O princípio da cirurgia reparadora é reparar. E sem querer desautorizar a cicatrização por segunda intenção, que é um recurso válido e sem dúvida alguma, amplamente utilizado em algumas situações, né? Existem curativos específicos que podem auxiliar nessa questão da cicatrização por segunda intenção, curativo a vácuo, com íon de prata, entendeu? Que talvez reflita o que tem de mais atual, né? O curativo a vácuo e a película de alginato com íon de prata, talvez alguém tenha alguma coisa mais atualizada ou mais recente, mas na nossa leitura, se você vai falar de cicatrização por segunda intenção, você tem que partir para isso aí, sobretudo em pessoas que são diabéticas, imunocomprometidas, entendeu? Entendi. Há uma recomendação nos guidelines de tratamento oncológico, dermatológico, né, na oncologia cutânea, que essa é uma opção importante, uma opção bem viável, porque o acompanhamento daquela área operada fica mais fácil. Quando você não faz, por exemplo, uma cirurgia de controle de imagem, né? A cirurgia toda de controle de imagem, micrográfica de Mosa, Mosa 90,
tumbigem, e assim vai. Quando você não tem o controle adequado da margem, você tirar e deixar para o segundo terçol fazer um enxerto na área, se puder fazer um enxerto, a observação dessa área termina sendo facilitada, né, para uma recidiva local, né, Péricles? Sem dúvida. É porque, assim, se a gente fala em cirurgia reparadora, a gente tem cirurgia reparadora oncológica. Na verdade, tem duas partes. Tem o tratamento da doença oncológica em si e a reparação. Né? Como eu estou aqui para advogar da questão da reparação, eu estou deixando à margem essa questão do acompanhamento oncológico e dos critérios utilizados na ressecção da doença. Beleza. Aí os tipos aí de retalho, de avanço, rotação e transposição, para a gente, acho que um ponto importante da gente, quando vai confeccionar retalho, é a gente ter a ideia tridimensional, né? Como é que a gente vai reconstruir aquilo? Ter a ideia tridimensional. Quando você tem a ideia tridimensional, fica mais fácil de você fazer as reconstruções, né? Exatamente. Aqui uma reconstrução de avanço, uma tumoração na região nasal, dorso nasal para supraponta, a remoção tumoral com controle, já se teve controle de imagem, e aí uma reconstrução, Péricles faria diferente aí. Faria uma reconstrução mais... Não, levemente diferente. Eu utilizaria mais a unidade anatômica. Aí foi utilizado a unidade anatômica do dorso nasal. Uhum. Eu incluiria a região glabelar também. O corte você faria até a região glabelar? Eu faria um VY até, como se fosse um VY, como se fosse um avanço, só que ficaria pediculado na região paranasal esquerda ou direita. No caso, eu acho que a região paranasal esquerda eu deixaria baseado lá naquela região e você teria alguns ramos transversos da artéria angular e da facial. E eu incluiria também a região glabelar, nasoglabelar. A cicatriz fica muito inconspícua, fica muito discreta. Joia. É como eu tenho feito. Ok. Aqui uma área que é muito ingrata também para a reconstrução, que é essa região da asa nasal, né? E um pouco para a lateral ali do nariz. E a gente optou por fazer essa reconstrução em avanço, chamado OT, né? Ou AT, né? Que também chamam de AT. Então, e ali a reconstrução ficou ficou legal, né? Do ponto de vista estético, funcional também, né? Ele não teve... Tem que ter cuidado também na funcionalidade aí, né, Porque quando você vai dobrar aí, você vai fazer o retalho, faz até um retalho bonito, mas internamente tem uma dobra importante que pode dificultar a respiração, né? Você está exatamente em cima da válvula nasal aí. Então, a região mais importante aí, e eu vejo que você explorou ela, é a região do dorso nasal. A região do dorso nasal, na forma de um retalho tipo Limberg modificado, ou mesmo um bilobado, seria a área mais tranquila para você explorar do ponto de vista de área doadora. Com a ideia exatamente de poupar essa área da válvula nasal. A válvula nasal ela é formada a partir da mucosa nasal e das cartilagens nasais, né? Sobretudo a cartilagem lateral do nariz. Certo. Aqui é um retalho também de avanço, mas com pedículo alimentado de pedículo subcutâneo, né? E aí a gente reconstruiu a lateral, né? Lateral alta do nariz, né? A gente estava comentando aqui em off, você acha que faria diferente. Essa para você, até porque o paciente tem um equitrópio e ele manteve o equitrópio, não era essa, eu acho, a cirurgia não contribuiu para aumentar o equitrópio dele. Ele já tinha o equitrópio, é perceptível nas fotos anteriores, ele tem um equitrópio contralateral, tá lá também dá para se perceber pelo próprio envelhecimento, pelo fotoenvelhecimento. Você faria algo mais diferente aí nessa região? Veja só, na sua área de marcação, na foto K, você inclui a unidade palpebral na área de ressecção. Essa área ela tem um comportamento diferente da região pré-malar, da região geniana mais baixa. A menor tração que você coloca aí repercute na lâmina tarsal, tá? Sobretudo porque já é um paciente já de uma certa idade,
deve ter algum grau de retração de fibrose dos retratores da pálpebra inferior, de frouxidão, taço ligamentar, com certeza ele já tem. Parece que tem já uma blefarite também aí, que já deve ser uma consequência, deve ter conjuntivite, lá naquela foto do canto você vê que ele tem uma conjuntivite, né, por ressecamento, né? Então, eu faria uma cirurgia combinada aí para reparar essa região. A glabela, inclusive, seria uma área interessante, considerando que ele já tem uma sequela funcional. Eu estaria autorizado a entrar na região nasoglabelar dele, para trazer tecido lá de cima para cá. Certo. Eu ia poupar essa região. Você observa que a pele da hemiface dele é uma pele luzidia, ressecada, não tem ruga, e é como se fosse uma dermatite, já que ele tem senil, né? Então, eu traria tecido de outra região, que não fosse essa absolutamente, e para e passo com isso, eu faria um tarsal strip nele para melhorar aquela... fazer um encurtamento horizontal da lâmina tarsal. Exatamente. Exatamente. Trataria o ectrópio no mesmo tempo cirúrgico, a benefício da preservação do olho dele. Ok. Aqui é o mesmo tipo de reconstrução, certo? Não que muito que a gente comentado. Né? Esse é um retalho VY que foi muito bem aplicado, acho, ao local. Você vê que a área órbito palpebral dele não foi atingida pela ressecção. Eu acho que a região nasogeniana é uma opção muito boa. Poderia fazer também um retalho de McGregor. É um VY de avanço que fica baseado nas artérias transversas temporal, e você mobiliza toda a hemiface para essa região. Seria uma opção também. Aqui uma transposição, certo? Um paciente que tem essa lesão ulcerada, um xeroderma pigmentoso, e aí a reconstrução dessa área. Esses casos de xeroderma pigmentoso, a gente, graças a Deus, a gente vê poucos, né? Assim, porque qualquer área doadora que você utilize, ela é comprometida e comprometedora. Comprometida porque vai ter em todo canto, e comprometedora porque ela tem uma elasticidade ao todo muito reduzida. Os casos de xeroderma pigmentoso, da perspectiva que eu me encontro hoje, eu entendo que a melhor abordagem é exatamente enxertar. Enxertar porque você traz pele de outro canto e você vai somar. Toda vez que você mobiliza um retalho aí, você vai subtrair de algum local que já não tinha elasticidade e é potencialmente doente também. Aqui temos um retalho de rotação, né? Um paciente com na verdade, essa lesão que você está vendo ali enegrecida é uma crosta, né? A base dela dá para a gente ver um pouco na lateral ali, a lesão tumoral na lateral. E aí a gente fez uma rotação para reconstrução. Muito bom. Aqui um outro paciente que tem duas tumorações, uma próxima da outra, uma grande e outra menor, e a gente fez aí, Péricles, uma ponte, né? Ele tem uma ponte entre eles, e a gente cortou essa ponte, aproximou a ponte do defeito maior, e o defeito primário, a lesão menor foi fechada de maneira primária. Acho que é uma solução muito engenhosa, ele ganhou até um frontal lift. Pois é. Aqui um paciente com bilobado, você tinha falado ali na opção da reconstrução da asa nasal, né? Um bilobado aí, desse paciente. E aí, assim, é uma opção interessante de se fazer também nessa região, né? Mas aqui na frente, você quer falar alguma coisa aqui do... Não, uma outra opção naquele caso muito boa é o retalho nasogeniano, simples, né? Sim, é verdade, você tinha até comentado. Nasogeniano. Então, as razões de perda de retalho, acho que tem que ficar memorizado aí por vocês. Recidiva tumoral é o mais temido. Uso de retalhos pequenos para corrigir defeitos grandes. Isso aqui também, na experiência, no início da vida cirúrgica, você termina cometendo esse tipo de situação. Os hematomas também, então tem que fazer uma cauterização adequada desses locais. As lesões de suprimento, a lesão do suprimento vascular, quando a gente puxa demais o retalho para cobrir aquele defeito, você pode ter sofrimento vascular, né, que é estender o retalho além do seu limite vascular, né? Isso a gente termina trazendo problema. Sutura sob tensão, não realização do alívio ou confecção curta demais do retalho.
E as infecções secundárias são também razões de perda, né? E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? A cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. E é isso aí, meu amigo. A gente termina por aqui. Eu tenho que agradecer a você pelos seus comentários, pelas suas dicas e agradecer também pela nossa amizade, pela formação que a gente teve, que eu tive a oportunidade de ter com você. Muito obrigado e os colegas aí esperam ver você outras vezes aqui para a gente discutir casos oncológicos. Eu que tenho que agradecer, em primeiro lugar, aos colegas, né, que estão participando desse podcast, né, essa iniciativa brilhante sua, e agradecer, Otávio, pessoalmente pela sua acolhida aqui, né, não só como um colega, mas como amigo pessoal já de alguns poucos anos. 30 anos. Por aí. Valeu, meu amigo. Muito obrigado.